Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô tão feliz de estar aqui com vocês. Esse workshop foi muito pensado por mim. Eu idealizei muito esse momento de poder estar entregando conteúdo para vocês em forma de vídeos, como se fossem aulas mesmo. O meu objetivo é passar para vocês o que não passaram para mim. Eu estudei 5 anos na faculdade de odontologia. Eu me formei há 3 meses, então tá tudo bem fresquinho na minha memória. E mesmo com pouco tempo de trabalho, eu tenho bastante coisa para entregar para vocês. Justamente por eu sempre ter trabalhado, por eu ter bastante experiência com comunicação. E a comunicação nos serviços em geral e principalmente nos serviços de saúde é muito importante. Ao longo do workshop nós vamos falar sobre várias coisas, dentre elas a aula de hoje é sobre como destravar os seus primeiros atendimentos. Olha, os primeiros atendimentos são um desafio, não por conta do paciente, nem por conta do caso, mas porque nós ficamos muito nervosos. Nervosos e inseguros. Inseguros porque nós viemos da faculdade onde nós atendíamos em dupla e agora no final da pandemia teve muita gente que atendeu em trio, como foi o meu caso. Sair de um atendimento em trio ou em dupla, quando você tem além disso o auxílio dos professores e a segurança de estar num lugar que te protege, que é a faculdade, quando tu sai disso e se vê num consultório que não é teu, com meta de vendas ou com tempo limite, eu tenho 15 minutos para fazer uma avaliação, sendo que na faculdade 15 minutos era só o tempo de puxar a ficha de anamnese, escrever o nome do paciente, pedir a assinatura dele. E vou te falar que universo paralelo chato, porque a realidade da odontologia é muito mais legal, com muitas outras oportunidades, é uma visão diferente, você escolhe o que vai fazer, o que não vai fazer, como serão seus atendimentos, como você vai tratar o seu paciente. É muito legal essa vida do recém-formado, porque você pode escolher qual tipo de profissional você vai ser. Bom, então para a aula de hoje eu trouxe o tema Destrave os seus primeiros atendimentos, porque eles realmente são bastante travados. E eu quero mostrar para vocês, quero trazer para vocês o que eu fiz e eu ainda faço para que os meus atendimentos sejam mais tranquilos e passem mais segurança para o paciente e mais segurança para a gente também. Se você já começou os seus atendimentos, se você já tem os seus pacientes, tranquilo, a partir de agora você vai ter uma nova visão sobre os atendimentos. E se você ainda está na faculdade, seja na metade ou nos últimos períodos, você está ganhando agora a faca e o queijo na sua mão. E você vai poder começar a treinar esse método de atendimento ainda na faculdade, com pacientes que ainda não são grandes responsabilidades. Vocês tiraram uma sorte grande. Queria eu ter aprendido isso um pouquinho antes de me formar. Primeiro de tudo, arrume a sua bancada antes de receber o paciente. O que você vai fazer nesse atendimento? Uma anamnese? Uma avaliação? Uma profilaxia? Então você vai arrumar tudo para fazer isso. Você vai arrumar a sua bancada, vai colocar a ficha de anamnese, a caneta, o carimbo, tudo que você acha que vai precisar você coloca ali. E coloca também em ordem de uso. Sabe quando a gente faz as primeiras cirurgias, na hora de montar a bancada da cirurgia, a gente coloca primeiro o espelho, sonda, pinça, carpule, em seguida descolador, e lá no final da mesa é que está o porta-agulha e o fio de sutura? Vai ser mais ou menos a mesma coisa. Você vai colocar na sua bancada as coisas por ordem de uso. Por quê? Nos primeiros atendimentos a gente fica tão agoniado, é uma dinâmica assim tão... a gente se sente perdido. E ter as coisas em ordem vai facilitar você lembrar as coisas. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre esquecia, o babador. Eu sentava o paciente na cadeira, deitava e começava o atendimento antes de colocar o babador nele. O que eu fiz para mudar isso? Coloquei o jacaré e o babador em cima da mesa, na minha cara, do tipo, eu vou olhar e vou lembrar. Porque sozinho eu não lembro, então eu vou olhar aquilo e, meu Deus, é verdade, eu tenho que pegar o babador e eu tenho que colocar no paciente. É muito ruim pro paciente ir no dentista sem ter um babador ou um paninho, um papel que seja. Porque quando ele vai cuspir, ele quer secar a boca. Ou quando a gente tá fazendo a profilaxia, cai um pouquinho de pasta, ele fica agoniado, ele quer ter essa segurança. Além de não
sujar a roupa. Então é muito importante a gente ter o babador, tá? Então a gente vai arrumar tudo. Colocamos tudo que nós precisávamos em cima da bancada, aí sim a gente vai chamar o paciente. Quando você for chamar seu paciente, você vai lá na recepção buscar ele. Abre a porta do corredor, ou enfim, seja lá onde você estiver atendendo, e fala, fulano de tal. Ou aí a pessoa, se tiver várias na recepção, vocês vão notar que a pessoa vai, sabe? Ela não necessariamente ela vai falar sou eu, mas ela vai já se levantar e falar, oi fulano, tudo bem? Aí espera a pessoa se aproximar e tu vai primeiro falar quem tu é. Eu sou a fulana, sou dentista e hoje eu que vou te atender. E aí tu vai levar ela pra sala. Você pode me acompanhar aqui? E aí vai levar. Você vai abrir a porta, vai se posicionar na frente da porta e vai fazer assim com a mão para ela entrar. Seja bem-vinda, pode sentar nessa cadeira maior. É importante vocês falarem cadeira maior, porque já teve algumas situações onde o paciente sentou no mocho, aonde a gente senta. E aí fica aquele negócio assim, não, é daquele lado ali, é aquela outra cadeira. Fica ruim. Então já fala, senta naquela cadeira grande ali. Outra coisa que você vai perguntar, se ela quer que você guarde o casaco ou a bolsa, ou seja, o que ela estiver na mão, o celular. Você vai falar, quer que eu guarde essa bolsa pra você? Geralmente a pessoa vai dizer que sim, porque não tem lugar, né, pra guardar. Aí você pega, coloca na sua bancada. Não coloque na sua bancada onde ficam os materiais ou alguma coisa que possa estar contaminado. Vai passar pro paciente que tem algum vírus ou alguma bactéria na bolsa dele, não é legal. Por mais que você tenha limpado a bancada, coloque num lugar onde você sabe que está tudo bem, por exemplo, em cima de uma cadeira, ou coloca uma toalhinha, um babador e em cima desse babador você coloca os pertences do paciente. Tá, mas por que eu tô dando tantos detalhes? Porque isso importa muito. O começo do seu atendimento já está definindo se aquele paciente vai fechar o procedimento ou não. Se vocês tiverem uma consulta de avaliação, ele vai fechar o procedimento baseado no atendimento por completo e não só na hora da venda. Se você recebeu ele bem, se você chamou ele pelo nome, se você atendeu as necessidades dele, se você ouviu o que ele tinha para falar, ele vai ter muito mais chances de fechar o procedimento com você. No momento em que você estiver fazendo a anamnese, não precisa deitar o paciente, senão vai ficar aquela coisa de ele assim olhando para cima e você ali em cima dele, causando uma impressão de que você é maior, você está acima. E não, para o paciente você precisa estar ao lado. Então ele fica sentado no mocho e você sentado na sua cadeira. Eu gosto de fazer a anamnese online. Mas se você tem um papel e uma caneta, pegue uma prancheta para apoiar, tá? Na hora da anamnese, eu queria dar a dica para vocês de que não seja algo engessado. Por exemplo, diabetes, sim ou não? Hipertensão, sim ou não? Não, gente, isso aí... Ai, vocês vão ter que perguntar um monte de coisa e não vai ser legal pro paciente, é um negócio monótono. Outra, quando a gente faz perguntas dessa forma, às vezes o paciente responde errado e ele não vai corrigir o que ele for falar, porque você já perguntou tanta coisa que ele vai ter medo de que se ele puxar um outro assunto vai demorar mais ainda. Então, como que eu faço a minha anamnese? Fulano, você tem algum problema de saúde? Eu preciso fazer algumas perguntas para entender quais medicamentos eu posso prescrever para você, quais são os produtos que eu posso usar ou não. É bem importante que você me responda com calma e com bastante certeza, para que eu possa te atender da melhor forma possível. Aí você vai falar, tem algum problema de saúde? Se ele tiver, ele já vai te falar. Se ele disser que não, aí tu vai falar, certo, mas só para confirmar, então eu vou falando e tu vai me dizendo se sim ou não, tá bom? Aí sim tu vai perguntando, diabetes, hipertensão, problemas respiratórios, problemas hormonais, está sob tratamento médico, sob tratamento psiquiátrico e aí vai. Na anamnese tem algumas coisas que o paciente não vai entender. Se você perguntar para ele se ele tem alguma deficiência hepática, ele não vai entender que é um problema no fígado. Tu tem que perguntar, tem algum problema no fígado? Tem algum problema no rim? Entendeu? Não fica tentando inventar nome bonito pro paciente porque ele não vai te responder direito. E aí, se você precisar prescrever um anti-inflamatório e ele tinha um problema no fígado e ele não te falou porque ele não sabia que fígado representava doença hepática, você vai se lascar depois e a culpa é sua, porque o paciente não tem obrigação de saber isso. Tem algum problema nos ossos, nas articulações? Não pergunta febre reumática, como tinha na anamnese da faculdade. Quando for perguntar sobre os hábitos de higiene da pessoa, não pergunta assim, ó, quantas vezes por dia escova os dentes?
Passa fio dental? Não pergunta assim, fala assim, ó, tá, agora eu quero entender um pouquinho melhor sobre como que são os hábitos de higiene bucal. Por exemplo, quantas vezes por dia tu escova o dente? Aí ele vai dizer, 3 vezes por dia. Aí tu vai tentar esmiuçar isso. Então vamos lá. Então tu acorda, toma o café e antes de sair pro trabalho, tu vai escovar o dente, é isso? Não, eu acordo, escovo o dente e aí eu tomo café. Aí tu já pegou que ele tá escovando na hora errada. Aí ele vai perguntar, e aí, por que tá errado? Aí é nessa hora que tu vai explicar. Então, eu entendo que quando a gente acorda, antes da gente tomar café, dá vontade de escovar o dente, porque a gente acorda com aquela coisa na boca. Mas seria melhor tu passar uma água e depois ir tomar café. E aí, depois de tomar café, antes de sair, dá um tempinho e escova os dentes. Porque senão tu vai ficar com todo aquele acúmulo de comida que vai ficar formando uma placa bacteriana até o teu intervalo de almoço. Então, o ideal é que tu escove os dentes antes de sair de casa, mas que escove depois do café e não antes. Beleza então. E depois, aí tu almoço e aí escova os dentes. Isso. E passa fio dental depois do almoço? Passo, ele vai dizer. Aí é que tu vai pegar o paciente na mentira, porque ele não passa fio dental depois do almoço. Ué, mas passa depois do almoço em todos os dentes ou só naquele dente que grudou uma carninha? Aí ele vai dizer, não, na verdade eu passo só pra tirar a carninha que grudou. Entendi, então tu passa fio dental, mas não em todos os dentes, né? Só naquele que grudou. Isso, tá. Aí então escovou os dentes e aí passou ao longo do dia e não escova os dentes ao longo do dia, só à noite, né? Isso. Então à noite a escovação como é que é? Eu escovo os dentes e vou deitar. Certo. E aí o fio dental? Aí entra o fio dental de novo. Ele vai dizer, não, antes de dormir eu passo. Tá. Ok, aí tu pergunta como que ele passa o fio dental e aí depois quando ele sentar na cadeira tu vai instruir de novo ele como que se passa o fio dental. Se ele falar que não passa o fio dental à noite, eu costumo dar a ideia pro paciente de que ele passe o fio dental no banho. Eu falo, fulano, realmente é bem complicado, né? Dá aquela canseira antes de dormir, a gente tá cansado do dia a dia. Eu sei que é chato, mas sabe o que eu faço pra ficar mais fácil? Antes de dormir, quando eu tomo banho, eu já passo fio dental, eu deixo fio dental no chuveiro. Então, enquanto eu tomo banho, enquanto age o creme do cabelo, eu falo quando é mulher, aí sim eu passo fio dental. Fica mais fácil e a gente lembra mais fácil. Aí ele vai dizer, nossa, é mesmo, eu vou deixar no chuveiro então. Pronto, aí você já facilitou a vida do paciente e agora existe realmente a chance de ele passar fio dental. Passou a parte da anamnese, você vai começar o exame clínico. Antes de deitar a cadeira, avisa o paciente, porque ele leva um susto quando a gente do nada clica no botão e desce a cadeira. Então a gente fala, eu vou descer a cadeira então e a gente vai começar o exame, tá? Pronto, aí o seu paciente não vai levar um susto e ele já vai começar a confiar em você, porque ele entendeu que você vai avisar antes de fazer as coisas. Ele não vai ficar esperando a hora da dor, porque você vai avisar antes, ele já tem esse insight. Quando o paciente abre a boca, você às vezes leva um susto do tipo, por onde eu começo? Porque depende de como vai estar a condição bucal daquele paciente. Eu geralmente dou uma olhada geral, vejo se ele tem prótese já removo, já olho como que está a prótese, se precisa de uma higiene na prótese, porque eu tô vendo que o paciente não faz, eu já faço, e em seguida eu ensino ele a fazer. Depois dessa olhada geral, aí eu começo a fazer a profilaxia. Eu não falo pro paciente a palavra profilaxia, porque ele não sabe o que é. Eu falo limpeza. Por isso que aqui na aula eu vou falar com vocês limpeza, tá? Eu sou do time que quem tem que me entender é o paciente. Se o paciente me entendeu, tá ótimo. Conforme eu vou fazendo a limpeza, eu já vou me atentando ao dente que eu estou higienizando. Por exemplo, removendo ali o tártaro do 37. Eu já olho. 37, tem que fazer não sei o que, tá? Quando eu termino uma M arcada, quando eu fui do 38 ao 31, eu já vejo o que tem pra fazer ali e eu já anoto. Mas eu não sei se é cárie, eu tenho que radiografar. Ok, então você vai anotar, radiografar 36, 35 e o 32, por exemplo, tá? Então, você já pega ali, bota uma sobreluva rapidinho e anota. Depois que você fez isso nas 4 M arcadas, você vai voltar secando tudo, porque você já deu uma olhada geral. Você já sabe mais ou menos o que te espera na hora do exame clínico.
Não tem como fazer exame clínico sem fazer uma profilaxia. Pelo amor de Deus. O que você pode fazer sem uma profilaxia é fazer uma avaliação. Ah, que precisa de prótese, precisa extrair esse resto radicular. E aqui eu tô vendo que tem uma cárie extensa, então precisa restaurar. Mas você só vai saber fazer o exame clínico detalhado depois de fazer a profilaxia, depois de higienizar bem, remover tudo quanto é tipo de tártaro e placa bacteriana, secar bem. Gente, seca o dente. Às vezes a gente deixa passar umas coisas porque não secou. Não dá para fazer diagnóstico de lesão cariosa sem um campo limpo, seco e bem iluminado. Às vezes, no começo, a gente não se toca, mas a gente tá sem luz no dente. O refletor ficou lá no alto, porque a gente ficou tão envolvido ali com a conversa com o paciente e esqueceu o refletor. Presta atenção, seca bem. Pega o refletor e bota lá dentro da boca do paciente, quase. Se não conseguir enxergar bem, pega uma lanterna, pega o celular com a lanterna do celular, mas bota ali, ilumina bem. Não quer contaminar o teu celular? Pede o celular do paciente. Ai, deixa eu bater uma foto aqui pra te mostrar como é que tá. Pega ali, bota um flash e ilumina bem. Iluminando bem, vocês vão saber se é cárie ou não. Depois de fazer esse exame clínico minucioso, aí você volta para suas anotações e alguns diagnósticos você já vai conseguir dar com o exame clínico. Então, às vezes, o que era dúvida e tu queria radiografar, nem precisa, porque tu já secou bem, viu que não tem cavidade, viu que a lesão já está inativa ou que no fim era um suco pigmentado. Então você já vem descartando. E algumas coisas que você não enxergou quando viu um geral e depois de secar você reparou, você vai acrescentar nas suas anotações. Bate foto e filma tudo. Os seus primeiros pacientes você precisa fazer isso, porque senão o paciente vai sair do consultório, você vai terminar, ele vai sair, você vai sentar para pegar as coisas e passar para o prontuário ou vai anotar as coisas de novo e não vai lembrar mais de nada. E aí tu vai ficar naquela assim, ó, meu Deus, eu anotei 37, mas será que não era 47? Meu Deus, eu anotei que isso aqui era um suco pigmentado, mas será que é mesmo um suco pigmentado? Será que não é uma cárie? E assim você se perde e você não consegue dormir em paz. Então, gente, bate foto de todas as marcadas. Sai filmando as coisas, porque às vezes tu quer ver uma coisa na gengiva ou na mucosa. Ah, não esqueçam, inclusive, de avaliar a gengiva, a mucosa, a língua, tá? A gente esquece disso, mas é bastante negligência esquecer disso. Ah, mas o paciente não vai achar estranho? Diz que precisa registrar para o prontuário. Fala assim, ó. Não fala que vai bater uma foto para olhar depois, né? Mas tu vai falar: ai, eu vou fazer umas fotografias para anexar no seu prontuário. Pronto, matou. O paciente vai pensar: nossa, que legal, ela vai anexar no prontuário. Ótimo. Ele não vai achar que você está fazendo isso porque você quer consultar depois. Então tá, recebeu bem o paciente, fez a anamnese, fez o exame clínico antes, fez a profilaxia, fez a instrução de higiene bem feita, explicou para o paciente como está a condição de saúde bucal dele, aí o paciente vai embora e você vai dizer para ele que você vai dispensá-lo para poder estudar o caso dele. Seja sincero para o paciente. Você não precisa dizer para ele que você vai estudar o caso dele porque você é recém-formado. Não. Você vai falar que você vai estudar o caso dele porque é um caso um pouquinho complexo, ou porque você quer esperar o resultado das radiografias, ou porque você quer fazer um planejamento melhor, ou porque você quer consultar um artigo para ver se você pode fazer o que você está pensando em fazer. Você pode falar para o paciente de outras maneiras que você precisa de um tempinho para organizar o caso dele. Ou tu pode falar assim, ó: fulano, eu registrei tudo que eu precisava aqui, eu só vou te pedir algumas horas para eu poder organizar o teu prontuário e criar o teu plano de tratamento, porque aqui nessa situação a gente pode fazer várias coisas, a gente pode seguir vários caminhos. E eu vou analisar qual vai ser o melhor para você, em questão de custo-benefício, em questão de resultado. Então, logo eu te retorno, eu vou te passar pelo WhatsApp o que eu decidi. Pode ser? O paciente vai achar ótimo, porque ele não quer ficar esperando, ele já quer sair, é chato no dentista, ele tem outras coisas que ele agendou para fazer depois, então ele vai dizer sem problemas: ok, não, tranquilo, tal, e vai embora. Voltando a falar um pouquinho de anamnese, você precisa pegar os insights que o paciente vai falando.
Porque às vezes ele fala uma coisa na anamnese e quando ele senta na cadeira e você começa o exame clínico e comenta alguma coisa com ele puxa uma história lá que você consegue ver que o que ele falou na anamnese não bateu com o que ele falou ali pra ti e também não bateu com a realidade da saúde bucal dele. Então você vai procurar entender melhor o que está acontecendo com esse paciente. Depois que você já relacionou tudo o que ele precisava, fez o odontograma dele, e não é o odontograma onde você vai ter que ficar pintando quadradinho, eu tô falando do seu odontograma, você não está mais na faculdade, você não precisa mais ficar anotando detalhezinho por detalhezinho, você vai anotar do jeito que você acha que é melhor para você, para o seu entendimento, para o seu planejamento. E aí sim você vai enviar para o paciente o plano de tratamento. Como que você vai enviar? Eu gosto de fazer, gente, um layout como se fosse um PDF, assim, no Canva. Sabe aquele aplicativo de design? Eu fiz o meu modelo de plano de tratamento, eu uso o mesmo para todos os pacientes. Eu só vou mudar ali o nome e a idade do paciente, a data que ele veio na consulta e as coisas do plano de tratamento. Mas, em geral, eu já tenho meu plano de tratamento modelo pronto e ali eu vou seguindo, só vou adaptando conforme a necessidade do paciente. Mando para ele. Agora, eu vou falar para vocês. Não tem como você atender o paciente super bem, ter uma comunicação clara e objetiva com eles em português, porque às vezes parece que o profissional tá falando outra língua, de tanto nome difícil que tentou usar só para parecer mais inteligente, no fim não adiantou de nada. Quando você atende ele de uma forma humanizada, e depois você ainda manda para ele um plano de tratamento em PDF personalizado com o nome dele, não tem como ele não fechar com você. A não ser que seja uma questão de condições financeiras ou enfim. Mas é muito difícil que ele não feche. Se você fez toda essa parte do diferencial, é muito difícil. Depois que você enviou o plano de tratamento, eu também gosto de enviar um áudio para ele explicando o que eu mandei para ele, o que é isso que eu tô mandando, por que precisa de um plano de tratamento. Claro, gente, se for uma restauração ou outra, aí ok, você faz uma coisa mais breve, mais curta. Mas eu tô falando para aqueles casos complexos, onde a gente não sabe nem por onde começar. Por exemplo, o paciente precisa de extração, o paciente precisa de prótese, o paciente precisa de restauração, o paciente vai precisar de tratamento de canal. Esses casos complexos precisam de uma organização, precisam de uma ordem cronológica para os procedimentos e uma ordem fisiológica também. Nós dependemos disso para fazer a nossa organização, o plano de tratamento. Então você vai explicar isso para o paciente, que você fez tudo dessa forma porque precisa ser assim, porque você sabe o que você está fazendo. Mesmo que você não saiba tanto assim o que você está fazendo, você vai passar segurança para o paciente. E eu queria comentar com vocês que a gente sai da faculdade, a gente acha que vai sair da faculdade, acha que vai virar uma chavinha. Ah, agora que eu sou dentista, eu sei resolver as coisas sozinho. Agora que eu sou dentista, eu sei fazer um plano de tratamento em 5 minutos. Não, gente, nada mudou. O que você fazia na última fase, no último período, você vai continuar fazendo nos primeiros meses de formado, porque nada mudou. Pelo contrário, ainda passou alguns meses até sair o CRO, até você se organizar, enfim, já até perdeu a prática. Então, não existe uma poção mágica, não existe uma virada de chave. Para esse começo, você vai precisar fazer as mesmas coisas que você fazia na clínica integrada, que era elaborar um plano de tratamento, organizar, falar para o professor, apresentar um plano de tratamento. É a mesma coisa. A diferença é que dessa vez você vai estar fazendo algo pela sua carreira e vai receber por isso. Então é ainda mais incentivador. Você vai fazer uma coisa que você sempre fez, mas vai ser mais legal. Outra coisa que me ajudava muito nos primeiros atendimentos era fazer um passo a passo. Eu já falei aqui isso no Instagram, já postei alguma vez. O que eu fazia? Vou fazer uma profilaxia. Ok, então eu vou anotar tudo. Inclusive no papel, colocar o babador no paciente. Antes de passar o flúor, colocar algodão. Secar a mucosa antes de passar o flúor. Esperar o flúor agir por 4 minutos. Lembrar o paciente de não ingerir água durante 30 minutos. Hoje eu sei que já tá caindo por terra isso, mas enfim,
Eu ainda digo para o paciente esperar meia hora antes de passar o flúor. Por quê? Se um dentista que ele foi antes avisou e você não avisa, ele vai pensar, nossa, aquela dentista nem me lembrou de não tomar água. Ele não vai levar em consideração que não é mais necessário, enfim. Vocês lembram daqueles planos que a gente fazia antes da primeira cirurgia, que a gente tinha que apresentar um passo a passo? Por exemplo, abrir o kit cirúrgico e colocar na bancada. Aí depois ia anestesiar o paciente, conferir com a ponta da sonda se a mucosa está anestesiada. Sabe assim, esse passo a passo? Para os primeiros atendimentos, se você acha que você vai ficar inseguro, faz! Meu Deus, isso salva a vida. Claro que eu não vou deixar colado na parede como a gente deixava antes da cirurgia na faculdade. Mas deixa ali embaixo, deixa na gaveta, dá uma olhadinha ali, vê se você fez tudo, não custa. Você vai se sentir muito mais seguro tendo esse suporte do tipo, eu sei o que eu vou fazer, mas se por um acaso eu esquecer, tá ali anotado. Eu sei o que eu vou fazer, mas se por um acaso me der um branco, eu posso consultar. Falando tudo isso, pode parecer um pouco irreal para a realidade do recém-formado, né? Porque muitos recém-formados vão direto atender numa clínica popular e você não pode fazer tudo isso na clínica popular porque não dá tempo. Ou se você vai trabalhar por porcentagem, você precisa atender um pouco mais rápido, ser um pouco mais ágil para que possa trazer lucro também para a pessoa que te contratou. Aqui eu tô falando de um cenário mais os seus pacientes, os seus atendimentos, quando você vai alugar um espaço, ou enfim, tá? Eu gosto muito de aproveitar o tempo disponível, o tempo ocioso que o recém-formado tem. O que acontece? Você não precisa focar agora em socar a sua agenda. O foco agora, nos primeiros meses, não é fazer dinheiro, é aprender. Porque a gente sai da faculdade muito cru, gente, muito cru. Que bom que você está aqui no workshop fazendo algo pela sua formação. E você vai precisar de muitas outras aulas disso. Você vai precisar de muitas outras aulas sobre procedimentos. Porque a gente sai, de novo, muito cru. Então o foco é que a gente possa atender e treinar e que a gente aproveite esse tempo ocioso entre um paciente e outro para fazer essas coisas. Se você não atende todos os dias, se tem dias que você fica em casa sem fazer nada, ou porque não achou emprego, ou porque não tem vaga de trabalho, ou porque você decidiu ir mais devagar, enfim, independente do motivo, tire esse tempo que você tem sem fazer nada para enviar uma mensagem para o seu paciente perguntando como ele está, ou para criar conteúdo para o seu Instagram, ou para fazer esse plano de tratamento que eu comentei, ou para fazer esse passo a passo dos procedimentos. Aproveite o tempo ocioso, porque o que a gente mais tem nesse momento é o tempo disponível. E tempo disponível para atender paciente com esse cuidado, com essa qualidade, não é uma coisa que a gente vai ter daqui a 5 anos, por exemplo. Eu quero, pelo menos, não ter tanto tempo ocioso, né? Por isso que eu aproveito esse meu momento de recém-formada para poder preparar essas coisas, para quando eu realmente precisar já estar pronto. Então não precisa agendar o paciente de meia em meia hora. Poxa, agenda ali 1h30 para você atender com calma, quando o paciente sair você poder arrumar a sala com calma, poder fazer essa revisão da anamnese, poder preencher as coisas certinho, poder pensar no que você vai fazer, bater uma fotinho, postar no Instagram. É muito importante o paciente ver que você está nesse movimento de estar presente no dia a dia do consultório, né? Vocês vão ver isso na próxima aula de amanhã, sobre como se posicionar nas redes sociais, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Nós que nos formamos por agora fomos muito prejudicados, principalmente pela pandemia, né? Diminuiu bastante a quantidade de pacientes que a gente atendia por período. Além disso, muitos pacientes faltaram, as demandas foram outras, enfim. Então aproveitem esse tempo para treinar novamente, como se fosse um estágio. De novo, o foco não precisa ser dinheiro, enfim, vocês precisam de destreza manual, de agilidade e de prática até chegar na perfeição, porque não existe perfeição sem prática. Outra coisa que eu queria pincelar com vocês é que eu imagino que muitos tenham ouvido aqui o jeito que eu atendo os meus pacientes e possam ter pensado, nossa, ela tá viajando. Quem consegue fazer isso? A gente não tem esse tempo, não dá. Eu trabalho aqui na clínica popular. Mas por que você tá trabalhando na clínica popular?
Você já tentou atender o paciente dessa forma? Antes da gente falar que o mercado está saturado, que não tem vaga, que não tem paciente, vocês já tentaram atender o paciente dessa forma que eu falei? Ou de outras formas, desde que seja com qualidade? Cara, a gente não pode reclamar do mercado saturado antes de a gente tentar atender o que o mercado está pedindo. O mercado está saturado de profissionais ruins. O mercado está saturado de quem faz só o mesmo. O mercado está saturado de quem reclama de trabalhar, de quem tem preguiça, de quem não faz o básico. É disso que o mercado está saturado. Você só pode reclamar disso se você já tentou de todas as formas se encaixar dentro de um mercado ideal ou dentro de um mercado melhor. Se você não faz essas coisas, se quando eu digo para você atender seu paciente dessa forma, enviar um plano de tratamento em PDF, fazer um layout, um design bonito, você pensa, ai, essa menina tá viajando, é de você que o mercado está saturado. É de profissionais dessa forma que o mercado está saturado. Então muda o pensamento, principalmente a gente que ainda tá começando a carreira, nós temos essa oportunidade de fazer diferente desde o início. Vamos fazer o básico que funciona, porque o que eu falei aqui é o básico. É o que a gente deveria fazer sempre. Esse é o básico. Esse atendimento que parece um atendimento do McDonald's, que é um negócio todo atrapalhado, rápido, o negócio o foco é fazer mais, é dinheiro, né? Isso aí é o que tá impedindo você de crescer e de conquistar os pacientes da realidade que você gostaria de estar atendendo. Então, aproveite, vamos aproveitar que nós estamos no começo e vamos atender de uma forma assertiva. É muito assertivo esse atendimento. Se vocês atenderem com essa qualidade, vai ser muito difícil que vocês não consigam alcançar os objetivos de vocês com a profissão. Bom, eu espero que eu tenha ajudado, eu espero que eu tenha aberto a sua cabeça de alguma forma, eu espero que eu tenha trazido uma nova visão sobre os atendimentos e eu espero ter te ajudado a fazer as coisas de uma maneira mais fácil, mais organizada, mais objetiva e com menos chance de erro. Porque se você tem as coisas organizadas, em ordem, se você tem uma folha com o passo a passo que te ajuda, se você tem calma, se você tem tempo para fazer as coisas sem pressa, vai ser muito mais tranquilo, vai ser muito mais assertivo mesmo. Esse material, essa aula que eu tô passando pra vocês, é só uma prévia do que vai ser o meu curso, que é o Manual do Recém-Formado, que eu vou lançar no dia 6, né? Então, assim, se vocês gostaram dessa aula, eu acho que vocês vão ter muito ainda a aproveitar. Eu tenho muito a agregar pra vocês ainda. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês estejam aqui também amanhã, ao meio-dia, pra nossa próxima aula. Eu vou falar sobre como se posicionar nas redes sociais. E eu queria que vocês comentassem aqui embaixo o que vocês acharam, sobre quais temas vocês gostariam que eu conversasse. Eu tenho bastante conteúdo aqui no meu Instagram também pra vocês explorarem. Convido vocês a estarem me seguindo, quem ainda não me segue, né? Se você recebeu esse vídeo por alguém. E se você também aproveitou esse conteúdo, que você possa compartilhar com os seus colegas para que esse conteúdo alcance o maior número de pessoas possíveis. A gente precisa construir uma odontologia de profissionais que se ajudam. Não ganhe sozinho, não existe isso. Eu tô aqui entregando para vocês e vocês também podem entregar para seus colegas. E se vocês quiserem ativar as notificações para amanhã, quando sair a aula, vocês serem lembrados, entra ali no meu perfil e ativa o sininho. E deixa eu dar um spoiler para vocês. Se vocês ainda não começaram a publicar conteúdo informativo nas redes sociais de vocês, se preparem para amanhã porque vai ser o puxão de orelha. Gente, um beijo e até!